A paz do Senhor para todos que nos ouvem neste momento. Quero agradecer por mais um dia tão especial que o nosso Deus tem nos concedido. E para a meditação dos nossos amigos, ouvintes, eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, preste bem atenção. A verdade dita é que Jeremias, ele já viu o oleiro fazendo o vaso, mas ele não viu de onde o barro para ser feito o vaso veio e que forma chegou esse barro na olaria. Mas pare agora e pense e raciocine comigo. Primeiro, o oleiro saiu à procura do barro, lá na mata, e ali procurou e achou, porque o barro para se fazer um vaso perfeito não é um barro qualquer, mas sim é um barro escolhido. Então, o oleiro escolhe esse barro, cava, põe nas costas e traz para a olaria. E quando chega na olaria, esse barro precisava passar por um processo de purificação. Ou seja, o barro estava sujo, com algumas coisas que não era o suficiente para ali moldar o barro e fazer o vaso. Ou seja, algumas pedras, alguns pedaços de raízes. Então o oleiro purificou esse barro. Depois do barro purificado, o oleiro molha o barro. E quando ele molha o barro, ele começa agora a amassar o barro. Aleluia. E quando ele amassa o barro, que o barro começa a dar aquela liga, aí leva o barro para as rodas, como diz a palavra, e ali ele começa a fazer o vaso. Mas o que me chama a atenção é que quando ele estava fazendo o vaso se quebrou. Oh, aleluias! Então, quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, nós também não fomos diferentes. Nós fomos esse barro que o oleiro Jesus saiu à procura e achou o barro escolhido. Assim como diz em João capítulo 15, no versículo 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vades e deis frutos. Glória a Deus. Então veja só, o oleiro Jesus nos escolheu como barro ainda, e ele trouxe para a olaria, que é a igreja. E quando chega na igreja, Deus agora começa a tirar as impurezas que havia em nós. E nós se tornou um vaso nas mãos do Senhor Jesus. Então, vasos de barro, que me chama a atenção, é que o vaso se quebrou na mão do oleiro.
E o oleiro não jogou os cacos do vaso no mato, mas sim o oleiro ajuntou e começou a moldar de novo para se fazer outro vaso conforme parecia bem aos olhos do oleiro. Mesmo assim, Jesus faz com nós. Jesus nos escolheu, não foi um barro qualquer, mas foi um barro escolhido para se fazer um vaso de honra. Mas para esse vaso de honra ser feito, é preciso deixar o oleiro moldar, o oleiro Jesus. Para nós alcançar aquele dia de perfeição que o Senhor nos prometeu, nós precisamos deixar Jesus nos moldar dia após dia, até chegar aquele dia perfeito, que Ele nos prometeu nos dar um corpo glorificado, um corpo perfeito. Isso é, quando a igreja de Cristo for arrebatada para a glória. Aí receberemos esse corpo glorificado, sem mácula, sem ruga. Aleluia. Então, eu quero deixar essa reflexão para você nesta noite. Que Jesus abençoe, que Jesus faça de nós como esse oleiro fez. Eu sei que muitas vezes dói, quando Jesus quer tirar algumas impurezas de nós, tirar aquilo que nos agrada. É realmente isso, tirar o que nos agrada, para que em nossas vidas habite o desejo de agradar ao Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de todos que a ouviu e vai dar crédito a esta palavra. Deixa o oleiro Jesus fazer o que Ele quer de nós. Vamos se entregar completamente. O barro não reclamou e nós somos barro na mão do Senhor. Não podemos reclamar o que o Senhor quer fazer de nós. Sabemos que o Senhor não tem nada ruim para cada um de nós. O Senhor tem algo maravilhoso. Ele quer nos usar. Deus abençoe.